Bom dia, bom dia! Tudo bem com todo mundo? Tá todo mundo bem nesse dia 7 de fevereiro de 2021? Agora que a gente daqui a pouquinho vai estar na escola, começando as aulas. Na verdade, eu não sei se ainda virtual um pouquinho, depois presencial. Como é que vai ser esse ano? Não tenho a menor ideia, mas confiante em Deus e com esperança, a gente vai iniciar o ano. E para a gente também, no Departamento das Crianças, começa agora. Agora começa o nosso currículo, não é isso? Nas classes novas. Bom, a gente começou o nosso culto agora com o Pedro e com a Letícia cantando boas-vindas. Ficou bem legal com o violão, Pedro e Letícia, muito bom. E depois a gente viu um filmezinho que a dona Helenice Arruda, lá da SAF, fez com as crianças do departamento infantil. Não ficou bem legal? Ficou muito bom o vídeo, né? Então, a gente agradece a SAF, agradece para a dona Helenice todo esse empenho em fazer esse vídeo. Bom, gente, a Heleninha escreveu um texto para a mãe dela que fala assim, olha, obedeça ao Senhor e leia a Bíblia e continue amando de todo o coração. Da Helena Arruda, lá em César, para a mamãe. Tá aqui, olha que legal que ela fez para a mãe dela no computador. E aí, por causa disso, a gente vai cantar a música que a Isabela e a Inês vão cantar com a gente, que é Ouvir e Obedecer. Ninguém deve se esquecer do que Deus da Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos lá? E aí, cantaram? Essa música é bem legal, ela é pequenininha, dá pra gente cantar bem facilzinha, não tem dificuldade nenhuma. Bom, e depois que a gente já louvou a Deus com o cântico, a gente agora vai louvar a Deus com a oração. A gente vai fechar os nossos olhos, colocar as mãos assim e a gente vai acompanhar a oração que a Malu vai fazer. A Maria Luísa fez uma oração e a gente vai acompanhar. Vamos lá, Malu? Pode fazer a oração. Agora eu vou fazer a oração de louvor. Pai do céu, muito obrigado pela sua vida. Abençoe o sol, a terra, as estrelas, a lua. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Amém, Malu. Amém, amém. Bom, gente, agora é hora da leitura bíblica e eu quero saber quem é que já está com a Bíblia na mão. Porque a Bíblia tem que estar aqui desde o começo do culto, eu sempre falo isso, tá aqui, olha. Então, agora a gente vai fazer a leitura bíblica de um salmo, que não é o 23, é o Salmo 96. 96, tá aqui, olha. 96 grandão. Salmos 96. E o Davi escolheu a cor amarela pra gente poder pintar o nosso salmo. Então, a gente vai aqui pegar o lápis amarelo, tá aqui. E a gente vai pintar o Salmo 96. É claro que se você vai fazer, se você quiser, que eu gosto de ter a minha Bíblia toda coloridinha, né? Mas não é rabiscada, hein, gente? Presta atenção. É colorida, de levinho, com lápis, não é canetinha, para não ficar manchada a sua Bíblia, tá bom? Trate com carinho a sua Bíblia. Então vamos lá, Salmo 96, mas a gente não vai ler todo não, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. E quem vai fazer essa leitura vai ser, deixa eu escolher, a Maria. Maria, você vai fazer essa leitura, hein? Que desafio. Vamos lá, Maria. Vamos começar o Salmo de 96, do 1 ao 6. Então vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as cidades. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome
proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não possam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. E foi isso, tchau. E Maria, legal, ó, nota 10 para você. E eu colori devagarzinho o Salmo 96 com o lápis amarelo. E vocês sabiam que esse Salmo 96 também é uma música? É uma música assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É muito legal esse cântico, depois vocês procuram aí, tá? Então agora, depois que a gente fez a leitura do Salmo, a gente vai agora... Mas como que eu sei para onde a gente vai agora? Eu sei pelo seguinte: eu estou acompanhando o boletim dominical da Igreja de Botafogo. E esse boletim você pode acompanhar botando a câmera do seu celular para o QR Code que está em um dos locais aqui embaixo. E aí você vai ter acesso ao boletim dominical. E você vai saber que agora, depois que a gente fez a leitura bíblica com a Maria, do Salmo 96, do 1 ao 6, está na hora do versículo para memorizar. O versículo para memorizar foi escolhido pela Bia Regis, pela Beatriz. E ele é assim, olha: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35b. E quem vai nos ajudar a memorizar vai ser o Daniel e a Clara. Nós vamos ouvir e vamos memorizar. E depois a gente vai relembrar o versículo de João 14:6. O versículo de João 14:6, quem vai nos ajudar é o Reverendo Cid. Vocês estão com saudade do Reverendo Cid? Então, o Reverendo Cid vai nos ajudar a memorizar, a Esther, e a gente vai ver o vídeo da tia Jeane e uma foto da Helena. Depois eu vou mostrar para vocês fazendo exatamente o que o vídeo da tia Jeane está mostrando. Vamos lá? Então, nessa ordem: Daniel, Clara, Reverendo Cid, Esther e o vídeo. Vamos lá? Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Fala, reverendo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6.
E aí, vocês acharam o versículo do mês de fevereiro difícil de decorar? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã? Foi a Bia que escolheu e é muito bonito esse versículo, muito legal. Bom, e aí, vocês lembraram que era de João 14,6? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Relembraram e gostaram de ver o vídeo da tia Jeane, sempre me ajudando aqui. Tia Jeane, muito obrigada, tá? De novo, mais uma vez. Essa brincadeira é muito legal. Eu gostei de ver. E agora eu vou mostrar, falei que ia mostrar e vou mostrar. Olha só, a Heleninha fez também na casa dela o brinquedo que a tia Jeane mostrou aí no vídeo, tá? Eu vou mostrar, tá cheio de reflexo na janela, tá? Mas eu vou tentar tirar aqui, ó, o reflexo para vocês verem que a Heleninha, ó, fez também, tá vendo que legal? Ficou bem bacana, Heleninha, muito bom. Ela já fez há algum tempo, né? Eu tô mostrando para vocês agora, mas ficou bem legal o brinquedo da Heleninha. E agora a gente vai orar, né? A gente vai orar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de fevereiro. O Eric fez aniversário no dia 4 de fevereiro. O Estevão já tá na UPA, mas o Estevão vai fazer 12 anos agora no dia 12. Depois o tio Eduardo, da classe Unidos, super simpático, vai fazer aniversário no dia 13. O Marco, pequenininho, vai fazer 2 anos no dia 21. E a Valentina, quanto tempo, hein, Valentina? Nossa, um tempão, hein? Ela vai fazer 6 anos no dia 24. Então, agora o Pedro vai fazer a oração de gratidão e súplica e a gente vai acompanhar fazendo assim com as mãos, fechando os olhos em respeito ao nosso Deus. Tá certo? Então pode fazer a oração aí, Pedro. Agora eu vou fazer a oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por essa vida que nós temos. Obrigado pela nossa comida de cada dia. Abençoe aqueles que não têm condições de ter uma casa. Agradecemos também ter uma igreja para louvar o seu nome. E agradecemos também pela vida dos aniversariantes desse mês. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Um beijo. Amém, Pedro. Amém. Olha só. E a mensagem... Eu sempre esqueço que agora é a hora da mensagem, pode? E é a hora da mensagem. E hoje a gente vai falar de 2 animais tão diferentes, os elefantes e os pandas. O que tem isso a ver com o culto das crianças, tia? Então, espera, se liga na mensagem que vocês vão ver direitinho o que tem a ver esse título, Elefantes e Pandas, com o que eu quero explicar para vocês. Preste atenção, liga a cachola, hein? Vamos lá! O título da mensagem de hoje é no mínimo estranho, né? O título é Elefantes e Pandas. Elefantes e pandas, que coisa esquisita. O que tem isso a ver com o culto das crianças? A gente vai ter que ver daqui a pouco, agora, né? Porque primeiro eu vou ter que, para explicar, contar uma história inventada da minha cabeça, para poder chegar até a história bíblica, onde a gente vai ter uma lição para as nossas vidas. Porque a Bíblia é um livro onde conta a história da vida de muitas pessoas que passaram pelas mesmas situações que a gente passou e que tiveram ali a presença de Deus em suas vidas. E assim a gente consegue ver através das histórias da Bíblia como é que a gente deve fazer para a gente continuar a viver e agradar o coração de Deus. Só que a história inventada da minha cabeça envolve elefantes e pandas. Na verdade, não é uma história sobre os elefantes e sobre os pandas. É uma história, na verdade, sobre 2 personagens. Alguma coisa aconteceu entre esses 2 personagens. A Clarinha fez uma coisa que magoou o Roger. A gente não sabe bem o que foi que a Clarinha fez que magoou o Roger. Mas ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste com isso, mas o que aconteceu? Ela se arrependeu. Ela se arrependeu de verdade. E aí ela pediu perdão. Pediu um perdão sincero, sinceramente ao Roger. Poxa, então, se a Clarinha pediu perdão ao Roger de todo o coração e sinceramente, já era hora, já era tempo do Roger esquecer, porque
perdoar é esquecer. E na verdade, ele já tinha perdoado a Clarinha. Ele já tinha perdoado a Clarinha. Afinal de contas, ele aprendeu lá na igreja que perdoar é esquecer. Mas ele não conseguia esquecer. Como é que pode alguém, depois que perdoa a outra pessoa, esquecer totalmente? Afinal de contas, ele falou assim: eu não consigo esquecer nada porque a minha memória é uma memória de elefante. Memória de elefante? Como é que é isso? Olha só, Roger, eu acho que você está enganado em duas coisas. Primeiro, que memória de elefante serve para quem? Serve para o elefante. Que história é essa de memória de elefante? É o seguinte, os animais, os elefantes, eles, para sobreviver, eles têm assim a capacidade, principalmente o elefante, né, de armazenar muitas informações. Então, é por isso que a gente diz que as pessoas, quando se lembram de muitas coisas, elas têm uma memória de elefante. Na verdade, os elefantes, eles, para sobreviver, eles caminham vários quilômetros em busca de água, em busca de comida, e eles conseguem memorizar exatamente todos os locais onde eles conseguem esses alimentos, tanto a água quanto a comida. E mesmo depois que eles percorrem várias distâncias enormes, né, eles conseguem se lembrar. Só que o Roger não é um elefante e ele não tem as mesmas dificuldades de um elefante. E a outra coisa é a seguinte: o Roger pode ficar tranquilo, porque na verdade, a gente não consegue, a gente não é computador e não consegue deletar as lembranças do cérebro, igual o computador faz. É impossível. É claro que o Roger vai sempre se lembrar do fato que aconteceu. O que aconteceu entre a Clarinha e ele, e depois a Clarinha pediu desculpas. Ele não vai conseguir deletar, ele vai sempre se lembrar, né? Mas ele pode ser, em vez de ser um elefante, ser um bicho um pouco mais carinhoso. O panda, por exemplo, é uma simpatia. Então, em vez dele ter uma memória de elefante, por que ele não tem a simpatia do urso panda? Em vez dele deletar completamente e esquecer o que ele não vai conseguir fazer, por que ele não tenta transformar a lembrança dele, do que aconteceu com a Clarinha, numa coisa para que ele cresça emocionalmente, ele fique mais amadurecido, ele fique mais esperto. Sabe por quê? Porque os ursos panda, eles são muito carinhosos, eles são tão bonitinhos, né? Eu acho eles muito fofos e eles são carinhosíssimos. Então, em vez de ter uma memória de elefante, que tal ter o carinho do urso panda? Não é bem melhor? Então, por exemplo, ele começar a pensar na Clarinha com assim mais amor. Poxa, que legal a Clarinha, ela fez isso assim comigo, eu não esqueci, mas ela foi tão legal pedindo desculpas e eu perdoei. Então agora você pode transformar e esquecer a mágoa que você tem, que é um sentimento muito ruim no coração. Então você não vai esquecer do acontecido, você vai esquecer apenas da mágoa, entendeu? Então o Roger e a Clarinha precisam trocar a memória de elefante pela docilidade dos ursos panda. Seria bem melhor. E aí a gente vai ver uma história bíblica que fala justamente da gente esquecer dos pecados das pessoas, do que elas fizeram, né? E transformar isso num ensinamento útil, um ensinamento para o nosso crescimento. Tem uma história que está lá em Lucas 7, 36 a 50, que o título é assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ungiu é assim, lavou os pés de Jesus, colocou óleo nos pés de Jesus. Teve uma mulher que fez isso. E a gente vai ver essa história, que está escrito lá em Lucas, que fala o seguinte,
que um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. E aí Jesus foi jantar com ele, e uma coisa eu tenho que explicar para vocês. Naquela época, em volta da mesa, não era costume ter cadeira, era costume ter almofadas. E quando as pessoas iam comer, se alimentar, elas ficavam sentadas nessas almofadas. E como elas geralmente andavam de sandálias lá fora, com os pés lá fora, muito sem calçados fechados, os pés ficavam sempre sujos, né? Então, era o hábito, às vezes, de lavar os pés ao entrar nas casas. E quando isso não acontecia também, era também costume sentar dessa maneira que as pessoas estão sentadas aí, com os pés para trás. E assim foi. Um fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Aí Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar na mesa. E aconteceu uma coisa muito diferente. Uma mulher da cidade, pecadora, ou seja, uma mulher que todo mundo falava que ela fazia as coisas erradas, e todo mundo sabia as coisas erradas que ela fazia. Então essa mulher, sabendo que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso com óleo lá para dentro da casa. Aí levou esse vaso com óleo, pegou os pés de Jesus e começou a colocar óleo nos pés de Jesus, com muito respeito, com muito carinho, dando a impressão de que ela queria fazer uma homenagem para Jesus. Ela queria homenagear Jesus fazendo isso. Todo mundo sabia que ela era uma mulher que cometia muitas coisas erradas, mas ela queria homenagear Jesus. E aí ela pegou os pés de Jesus e começou a jogar esse óleo, e ela chorava, 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 e ela regava, diz a Bíblia, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí ela, vendo que os pés de Jesus estavam com os olhos e com as lágrimas dela, ela enxugou os pés de Jesus, mas ela enxugou com o que ela tinha, com os próprios cabelos longos dela. Então, com os próprios cabelos, ela enxugava os pés de Jesus. E ela começou a beijar os pés de Jesus com muito respeito, enquanto colocava o óleo, numa atitude de respeito a Jesus, limpando os pés de Jesus. E aí, quando as pessoas viram isso, e principalmente o fariseu que tinha convidado Jesus para comer na casa dele, estava vendo isso, ele pegou e falou assim: poxa, se você, Jesus, fosse um profeta, como diz que você ia saber que essa mulher que está limpando o seu pé, que está prestando essa homenagem, ela é uma mulher pecadora, ela é uma mulher que faz muitas coisas erradas, e ela está aí limpando o seu pé. Bom, aí Jesus olhou para ele e falou assim, o nome dele era Simão, falou: Simão, eu vou te contar uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Aí Simão falou assim: pode falar, mestre, o que o senhor quer dizer? Aí ele falou assim: eu vou te contar uma história. Simão, presta atenção. Olha só, tinha um moço, um credor, que tinha duas pessoas, dois devedores. Então essas duas pessoas que estão aí, elas deviam um dinheiro para uma pessoa que era o credor. Então o credor tinha dois devedores. Um deles estava devendo 500. Naquela época o dinheiro era denário. Um deles estava devendo 500 denários. O outro estava devendo 50 denários. Então, gente, esse aqui, olha, estava devendo muito mais dinheiro do que esse aqui para um homem que era o credor. E Jesus estava contando a história. E Simão estava prestando atenção. E aí Jesus falou assim: nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Esse não tinha 500 e esse não tinha 50. Mas o credor falou assim: vocês estão perdoados. Eu não vou cobrar de nenhum dos dois. Não precisa me pagar. Você não precisa pagar 500, você não precisa pagar 50. Todos estão perdoados.
Então, Simão, eu te pergunto, o que você acha, Simão? Qual dos dois que amou mais aquele homem que estava perdoando a dívida? Qual dos dois amou mais aquele homem que perdoou as dívidas? Aí Simão falou assim: ah, Jesus, certamente esse homem que estava devendo muito mais dinheiro e que foi perdoado por muito dinheiro que ele estava devendo, este homem foi aquele que amou mais. Por quê? Porque como ele estava devendo muito dinheiro, ele foi perdoado, ele viu que ele foi perdoado de muito dinheiro. Esse foi perdoado de menos dinheiro, ele também amou, mas esse aqui amou muito mais, gostou muito mais de ser perdoado. E aí Jesus falou assim: muito bem, Simão, você entendeu a minha historinha, e é verdade, você respondeu certinho. E agora, Simão, eu te pergunto, essa mulher, se eu perdoar todos os pecados dela, se todos os seus pecados forem perdoados, ela tem muitos pecados, não tem? Então, se forem perdoados todos os pecados muitos dela, ela vai me amar muito. Não é verdade? Muito mais do que aqueles que têm menos pecados. Isso não é verdade? E Simão ficou olhando e disse assim: ora, quem é esse? Quem é Jesus que perdoa os pecados? E aí Jesus olhou, e enquanto Jesus estava olhando para ela e falou: pode ir porque seus pecados estão perdoados. Não sei se vocês prestaram atenção, eu vou voltar. Olha só aqui atrás, ó, tinha umas pessoas fazendo comentários, outras pessoas olhando com cara estranha. Eu aumentei aqui, umas pessoas fazendo comentários e outras olhando com cara estranha e dizendo assim: ai, mas quem é esse que até pecados ele perdoa? Mas Jesus não se incomodou com os comentários das pessoas, não. Ele pegou e disse assim: olha, Simão, até agora eu estou aqui na sua casa e você não me ofereceu nenhuma água para lavar o meu pé. No entanto, essa mulher, ela veio, beijou os meus pés, lavou os meus pés e me prestou uma homenagem. Então ele olhou para a mulher e falou: a tua fé te salvou, vai em paz. Então, gente, olha só, esses homens que estavam com Jesus, eles tinham a memória do elefante ou eles tinham o carinho do urso panda? Eu tenho a impressão de que eles tinham mais a memória de elefante e estavam acusando a mulher pecadora de tantos pecados e não esqueciam, mais do que o carinho do urso panda, que tinha que acolher tão carinhosamente aquela mulher, assim como Jesus fez. Sabe por quê? Porque na Bíblia está escrito o seguinte, olha: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Então, lembra da oração do Pai Nosso? Para que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós devemos perdoar, e perdoar é esquecer. Esquecer de quê? Não do acontecido, mas esquecer da mágoa, da tristeza, da raiva. Isso tudo não leva a nada. A gente, quando perdoa uma pessoa, é porque a gente ama ela de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Engraçado esse negócio de perdoar e esquecer, né? Eu sempre achei que na Bíblia estava escrito que quando a gente perdoa, a gente esquece, que a gente esquecia o que aconteceu. E eu percebia que a gente não esquece nada do que aconteceu na vida da gente. A gente tem uma memória, né, de elefante.
Mas olha só, realmente a gente pode não ter esquecido de uma coisa que fizeram com a gente, mas acontece que a gente vai lembrar com um coração leve, perdoador, um coração que perdoou, um coração de Jesus, que não se lembra da mágoa, não se lembra da tristeza que foi causada. E aí também a gente aproveita para a gente crescer, para a gente ficar mais esperto, para a gente ficar mais bondoso, mais caridoso, não é isso? Então a gente, quando perdoar os nossos amigos de alguma falta que eles cometeram, a gente vai esquecer da raiva, da tristeza, da indignação. A gente pode até se lembrar do fato, do que aconteceu, mas não se lembrar com tristeza. É isso que a Bíblia diz, para ter um coração perdoador. Não é bem legal isso? E a gente fica leve a beça. E agora a gente vai cantar junto com a Esther, lá da Igreja Presbiteriana, lá de Nova Friburgo. Vocês se lembram da Esther? Ela vai cantar aquela música linda, lindíssima, lindíssima, que chama Nossa Missão. E agora a gente vai acompanhar, tem a letrinha pra gente ler junto, dá pra gente cantar junto. Vamos lá? Vamos cantar com a Esther? Esther, obrigada mais uma vez, sabe? Você é um amor. Muito obrigada. Vamos cantar com ela. Isso, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Muito bonita essa letra, né? Muito legal. Bom, agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Eu quero desejar a vocês uma semana de paz abençoada, de alegria. Quem vai começar as aulas, comece com alegria. Quem não vai, curta muito as férias ainda, tá certo? Então a gente vai fazer assim agora. Lembrar da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, não é isso? E agora a gente vai com a tia Mariana fazer a oração do Pai Nosso e depois vai receber as bênçãos de Deus através do pastor da igreja. Vamos lá então? Convido vocês a fazerem a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Tenta prestar atenção em cada palavra que vai ser dita. Se tiver alguém do seu lado, dê a mão a essa pessoa. Se não, junte as mãos no centro. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, mais um domingo abençoado pelo Senhor, participamos do culto, cantamos, ouvimos a palavra do nosso Deus. E agora eu, reverendo Duzi, reverendo Gilberto, estamos aqui para deixar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Vamos receber? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.